Senhor, queridos. Esperando vocês chegarem. Estou hoje com minha família. Pedi para eles aparecerem aqui. Mês de maio é mês da família. Não sei se vocês estão lembrados, se não me engano foi dia 15. E hoje eu quero começar essa parte da live com a minha família toda junta. Vamos começar orando, vou esperar o pessoal chegar. Tem mais gente ainda, alguns demoram um pouco mais. Bom estarmos aqui mais uma vez. Deus é bom. Glória a Deus por isso. Estão chegando. Sejam bem-vindos. Já vi que Midian está conosco. Deus transforma a maldição em bênção. E esse fato de estarmos cultuando a Deus pela live proporcionou que primas minhas, Miriam, Midian, estão tendo a oportunidade de participar das lives. E eu vejo que os países também, os nossos irmãos de fora, né? Taninha também tá na live. E o pessoal de fora, né? O pessoal da Inglaterra, Christensen nos Estados Unidos, Thalita na Alemanha tem participado do círculo de oração. Então, assim, Deus tem abençoado. Então, agora já podemos... O povo vai chegando aí, mas aí a gente vai orar pra gente ganhar no tempo. Eu quero começar orando, queridos. Quero orar por Pérola, que fez aniversário. Quero orar por Denise e por Ana Maria, né, que tá trabalhando em hospital e tal. E eu conversei com ela há pouco, eu sei que ela tá precisando de oração. Amém? Então vamos começar orando. E também eu quero orar por vocês que estão aí participando dessa live conosco, para que a palavra que seja dita penetre bem no fundo do coração de vocês e que vocês consigam assimilar e consigam internalizar aquilo que eu quero passar para vocês. E eu vou orar junto com meus amados aqui. E eu peço a Zé que faça essa oração e abençoando as famílias, todas as famílias da Efraim e do mundo, que Deus possa se fazer presente no interior dos nossos lares. Amém? Senhor Pai, Deus Santo, chegamos à Tua presença, ó Senhor, te agradecendo, Pai, antes de tudo, por todas as coisas, Pai, por Tua santa presença dia a dia em nosso meio, em nossos corações. E queremos, Pai, entregar a Ti, Pai, nossos corações, nossas vidas, pedindo que Tu intervenha, Senhor, e venha fazer este presente, venha, Pai, encher cada coração, Senhor. Vem inundar, Pai, com Tua presença santa e maravilhosa, Tua bênção abundante, cada coração, cada lar, cada família, Pai, que se encontra em cada canto deste planeta, Pai. Atinge, Pai, Senhor, que Tu só podes alcançar, só Tu, Senhor, a todos, a qualquer momento. E dás a Tua bênção, a Tua presença, ser conosco, Pai, porque sem ela não queremos sair, não podemos andar sem Ti, Senhor. Faz-te presente e opera maravilhas em nosso meio, agora e sempre, Pai, em cada ser, em cada família, em cada coração, Pai. Te pedimos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quer, você pode virar o celular? Pronto. Deus abençoe vocês. Eu quis começar assim, gente, por conta de ser... Glória a Deus. Porque Kézia virou o celular, porque como eu vou ministrar a palavra, aí eu não quero ficar olhando as mensagens. Kézia vai olhando, porque se tiver alguma coisa que ela tenha que sinalizar para mim, ela sinaliza, para que eu fique mais focada mesmo na mensagem que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. A mensagem está baseada no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículos de 2 a 8.
Na verdade, eu tinha a intenção de passar outra coisa, outra mensagem. E aí eu lendo esse versículo, e hoje eu meditando, trabalhei o dia todo, foi um dia assim bem pesado, ontem também foi um dia bem pesado. E aí no carro eu coloquei os versículos para eu ir ouvindo, né, a palavra lida. No celular tem a Bíblia que pode ser, a gente pode ouvir. E aí eu já tinha lido no físico e fui ouvindo, e Deus foi ministrando ao meu coração. Para eu passar esses versículos para você, eu quero compartilhar. Porque esses versículos dizem, Pedro falando que nós precisamos ser participantes da glória e das virtudes de Jesus Cristo. E quando eu fui lendo esses versículos, eu fui pensando assim, a glória de Jesus Cristo e as virtudes dele, nós sermos participantes, ou seja, é para nós termos as virtudes de Jesus Cristo. Eu disse, é muita coisa para um ser tão insignificante como nós. E a reflexão que eu quero trazer hoje é comportamento que a gente precisa viver dentro do nosso lar. Vamos ver o que é que Pedro diz, segundo Pedro, capítulo 1, versículo de 2 a 8. Filha, esse horário? Até que horas? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz assim: que a graça e a paz aumentem cada vez mais. Essa minha Bíblia é na linguagem mais atualizada. Talvez a Bíblia de vocês tenha uma linguagem um pouco diferente. Então, se vocês quiserem, vocês não abram na outra versão e ouçam com muita atenção o que é que diz aqui. Eu vou ler nessa versão porque é uma versão bem simples, bem fácil de entender. Que a graça e a paz aumentem cada vez mais pelo grande conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua glória, da sua própria glória e virtude. E por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da natureza divina. Só um minutinho. Por isso, vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. E à piedade, a amizade cristã. E a amizade cristã, o amor. Quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Gente, o que eu quero compartilhar com vocês é que eu percebi, e é algo que Deus tem colocado assim muito forte no meu coração, que nós precisamos nos disponibilizar para nós sermos instrumentos de Deus aqui na terra. E esse trecho fala da necessidade de nós conhecermos a Deus e diz que o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo faz aumentar a graça e a paz dentro de nós.
E eu quero chamar a atenção de vocês. Depois vocês leem com calma, releiam, meditem em cada trecho aqui. Que hoje eu acho que eu ouvi esse capítulo umas 4 ou 5 vezes. Fora quando eu já li mesmo sozinha em casa. Eu tô bebendo muita água, porque quando eu tô trabalhando, eu uso aquela máscara N95 que aperta muito, é muito vedada. E com isso eu fico sem beber água. Porque para tirar a máscara, tal, aumenta a chance de contaminação. Eu tenho bebido pouca água. Então agora eu tô falando, a boca fica seca, porque eu tô realmente desidratada. Orem pelo pessoal da saúde, porque realmente tá bem difícil. Mas enfim, somos instrumentos de Deus. Isso é fato, Ele quer nos usar para abençoar pessoas. E aqui eu vejo a necessidade. Pedro fala da necessidade de conhecer a Deus. E ele diz, e ele coloca que quando a gente tem esse conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a graça e a paz crescem em nós. E existem algumas características que é o que eu quero chamar a atenção de vocês. A necessidade que nós temos de pôr em prática a palavra de Deus e de nos disponibilizar para sermos instrumentos de Deus na terra. E nesse período de quarentena, e aproveitando o fato, né, do mês de maio ser mês da família, esse instrumento de Deus pode ser sim dentro da nossa casa, e tem que começar assim dentro da nossa casa. Então que tudo que a gente vai falar aqui, a gente comece a exercitar dentro da nossa casa. Porque muitas vezes o que é que acontece? Nós estamos fisicamente no mesmo espaço, mas não estamos juntos. Não estamos compartilhando da nossa vida. Tem uma expressão que o pastor Josué já usou, que eu achei interessante, que se você quiser apenas uma companhia, você pode ter um cachorro. Eu acrescento, você pode ter um gato. Mas se você quer compartilhar a sua vida, aí sim, você precisa de uma família. Então, o fato, quando a gente casa, a gente quer compartilhar a vida. A gente quer compartilhar com alguém propósitos. Esse é o casamento que dá certo. Quando tem uma união de propósitos. E família é o grupo de pessoas que moram na mesma casa, mas que compartilham as suas vidas. E aí a gente vê o modelo que Pedro falou aqui, que eu achei assim muito interessante. A gente vê, primeiro, a necessidade desse conhecimento de Deus. E tem um versículo que eu assim achei assim fantástico, porque ele fala, se você for ver no trecho, que Deus nos dá todas as condições para isso. Ele diz assim, o versículo 3 diz assim: porque à medida que vocês o conhecem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam. Ou seja, Vivânia não consegue, Késia não consegue, Esdras não consegue, Zé não consegue. Mas ele diz o seguinte, que Ele, o Senhor, nos dará, ele diz assim, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para que nós participemos da glória dele e das virtudes dele. Ou seja, eu não posso continuar sendo a Vivânia normal, com a visão para baixo, com a visão centrada em si, porque esse é o homem natural. Mas ele nos chamou para vivermos uma vida cheia de piedade. E aí eu fui ver no dicionário o que é piedade. É pena das pessoas? Fiquei pensando, é o quê? É ter pena? Piedade não é simplesmente ter pena das pessoas, porque pode ter pena e deixa pra lá. Mas é compaixão pelo sofrimento alheio. Uma vida de piedade, compaixão pelo sofrimento alheio. E aí eu pude
Deus sempre tem colocado assim no meu coração. A gente não pode viver a vida da gente simplesmente no nosso mundinho. Os meus problemas, as minhas aflições, as minhas dores. E a gente vê o exemplo de Jó. Jó estava num momento assim, super difícil, super complicado. Ele tinha perdido tudo, ele tinha perdido a saúde, ele tinha perdido os filhos. Ele só tinha a mulher dele para dizer: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele tinha perdido tudo. Mas a mulher dele ainda estava ali. Não foi muito sábia ao dizer isso, mas ela estava ali. E a gente vê que a Bíblia diz o seguinte, que Deus mudou o cativeiro de Jó, a sorte de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Porque eu vejo algumas pessoas que dizem assim: mas eu não tenho assim nada para dar, eu não tenho nada para ajudar, eu não tenho muito talento, eu não tenho criatividade, e acha que não tem nada para dar. Não existe isso. Não existe ninguém que não tenha nada para dar. Naquele momento que foi que Jó deu. Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Quem é que não pode orar? Todo mundo pode orar. Então, ontem eu tive uma experiência muito grande com o aniversário de... Ontem não, quarta-feira. Com o aniversário de Esther. Qual foi a minha experiência? Eu pude ver o seguinte. Quando você se disponibiliza a fazer algo por alguém, aquilo que você não pode fazer, Deus faz. E eu queria muito, muito, muito que ela tivesse um aniversário inesquecível. Que ela tivesse um aniversário, que ela ficasse alegre o dia todo. E aí eu orei, pedi a Deus que nos orientasse. E aí pedi ajuda a outras pessoas, porque eu não tinha condições de fazer. Eu não tinha condições de organizar. Eu não podia fazer isso sozinha. Mas aí vem o que a Bíblia fala. Nós somos um corpo. E Deus quer que a gente viva esse corpo, que a gente entenda que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Ele quer essa sintonia. Hoje, quando o pastor falou que ele tá, a gente sabe, né, que tá passando um momento difícil na família dele, o núcleo familiar dele, e a família de Lu, mas ele dizendo que ele estava feliz pelo amor. Então, a importância do corpo. Então, eu quero que você, enquanto membro do corpo de Cristo, entenda isso. Você tem um papel, você tem uma função, o seu papel é importante. Então, quando a gente se uniu, cada um da sua forma, né, daquilo que podia, fazendo uma coisa ou outra para alegrar o coração de Esther, Deus contemplou. E Deus fez isso. Ela se sentiu amada. Se eu só fizesse, porque quem estava na live do aniversário dela sabe, eu tive vontade de alugar um helicóptero e mandar jogar pétalas de rosa, assim, para ela ter uma surpresa assim maravilhosa. Só que ela mesma disse, e eu tenho convicção que isso é bem verdade, ela não se sentiria tão amada como ela se sentiu, porque houve a união do corpo de Cristo. Aquela coisa de você parar de olhar para si e você fazer algo em função do outro, para que o outro fique feliz. E eu tenho certeza que todo mundo que participou de alguma forma de um evento ou do outro, da live que estava ali prestigiando, se alegrou. Porque é assim que funciona. A gente se alegra. Só que eu quero que essa piedade, que essa compaixão, eu quero não, o Senhor quer que comece no nosso lar, dentro da nossa casa. Então eu pergunto a você, você sabe o que é que tem angustiado seu filho? O que é que tem angustiado sua esposa, seu esposo?
Qual é o sonho dele, o dela? Você, filho, sabe qual é o sonho de sua mãe, de seu pai, assim, qual que é assim que ele gostaria de ter ou de fazer, ou qual é o projeto que ele gostaria de exercer, ou outra coisa qualquer. Qual é o sonho dos seus pais? Qual é o sonho do seu filho? O que é que inquieta seu pai, sua mãe, seu irmão, ou alguém da sua igreja, do corpo de Cristo? Você conhece as pessoas que congregam com você? Você conhece? Conhece que eu falo, não é simplesmente, eu sei, é fulaninho ali. Tudo bem que você não conheça de 100% da igreja, mas você se preocupa de olhar, ver um irmãozinho, um tristinho e dizer, o que será que ele tem? Eu vou orar por ele. Deve estar passando alguma dificuldade. Ou você fica centrado em você e só sabe mandar bilhetinho pedindo oração. Então eu quero chamar você para essa responsabilidade e mostrar aqui, que Deus, Ele dá todas as condições para que você exerça a piedade. E o interessante é que quando você exerce isso, quando você desfoca um pouquinho o seu olho daqui de baixo, foca nas coisas que são do céu. Quando você foca nas coisas do céu, não tem como você focar em céu e não focar no irmão, não existe isso. Porque a Bíblia diz, como é que você pode amar a Deus, a quem você não vê, se você não ama o irmão, a quem você vê? Então não tem como você dizer, sou apaixonado por Jesus, mas vive centrado na sua vida. Eu quero chamar você a alargar seus horizontes, né? A sua visão, ampliar. Deus quer você fazer, porque quando a gente desfoca e começa a focar em querer ser instrumento de Deus para abençoar pessoas, que essa é a sua missão aqui na Terra, é levar Jesus Cristo para as pessoas. E você leva Jesus Cristo através de suas atitudes, olhando a necessidade das pessoas. Isso inclui, quando você olha a necessidade da alma dessa pessoa, automaticamente inclui a necessidade do físico, na necessidade espiritual. É um pacote. E eu quero chamar você para isso. Veja quais são as necessidades da sua família. Você está na live, a sua família está na live? Está ou não está? Se não está na live, está fazendo o quê? As outras famílias, as outras pessoas que moram na sua casa. Aí você pode me dizer, não sei, mas você se preocupou em chamar, né, em tentar partilhar com essa pessoa essa live? É isso que eu quero chamar a atenção de você, para que a gente possa viver o que diz a palavra. A piedade, outra expressão que o versículo 7 fala. O versículo 7 diz assim, aí vem todas essas qualidades, né? Fala, acrescentar a sua fé à virtude. Quando ele diz isso, ele quer dizer o seguinte, você crê é a base do evangelho. A Bíblia diz que, Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, não tem como. Só que não pode ser só, bom, eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, aceito como meu Salvador. Não pode ficar só nisso. Pedro disse que é para você, que você precisa, eu preciso acrescentar a minha fé, eu preciso acrescentar a virtude. Além dessa virtude, que são qualidades, né? A virtude, eu tenho que ter o conhecimento. Conhecimento o quê? Do que é que Deus quer para minha vida. Tem que ter conhecimento, não pode ser uma fé sem conhecimento. Eu preciso conhecer o Senhor, para que eu me torne semelhante a Ele. Na verdade, o que Deus quer, o que Jesus quer, é que nós copiemos Ele. E eu descobri que Ele quer muito mais do que isso. Não é simplesmente copiar a atitude dele, é copiar o sentimento dele.
É algo muito mais profundo. Ele quer que o nosso interior, que nós passemos a sonhar os sonhos dele, a enxergar do modo dele. Estão entendendo? Então é uma transformação muito mais profunda que ele quer fazer em nós. Aí ele diz o versículo, eu vou continuando, né? Eu tô lendo 5, que diz que a virtude, acrescentar a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. Então precisamos ter o domínio próprio. Mas o domínio próprio é o quê? É um fruto do Espírito. Não é uma coisa que seja natural nosso. Algumas pessoas já são mais comedidas, outras não. Mas esse domínio próprio é um fruto do Espírito. E é necessário para a nossa vida, em todas as esferas, principalmente dentro do nosso lar. Quando a gente se sente à vontade para dizer o que quer, para expressar os nossos sentimentos, muitas vezes de uma forma rude, sem entender que aquilo que a gente diz pode machucar pessoas. Então, que tipo de palavra você se dirige ao seu filho? O que é que você diz para ele? A gente que trabalha com adolescentes, principalmente, né, Lu, que trabalha com adolescentes, tem percebido muitos adolescentes machucados. E o pior, machucados dentro da sua própria casa. Quando a casa, o nosso lar, é para ser um lugar de cura. Não é para ser um lugar de adoecer os nossos adolescentes, de adoecer as nossas crianças. Então você pai, você mãe, você tio, você avô, você avó, o que é que você tem dito às suas crianças, aos seus adolescentes? Você tem adoecido o seu adolescente? Ou você tem sido instrumento de cura? O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20. Eu vou ler para vocês. Olha o que aqui diz Tiago, no capítulo 1, versículo 19 a 20. Diz assim: queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. Demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. E o versículo 21 diz: portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês. Eu li esse versículo porque eu gostei dessa expressão. A gente precisa ter a palavra de Deus implantada dentro de nós. Então essa transformação precisa ser de dentro de nós, implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. Então, queridas, implantem o que a palavra, o que a Bíblia fala dentro do seu coração, para que você possa praticar dentro do seu lar o que a palavra diz. Então aí Pedro vai dizendo, né? O domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança, aí cai de novo na piedade. Então precisamos ter compaixão com o sofrimento alheio. Para que a gente tenha compaixão do sofrimento alheio, a gente precisa saber do que está acontecendo com as pessoas. E o que é que acontece? Muitas vezes temos gente próxima a nós e nós não temos noção do que está acontecendo com ele. Precisamos ter um ouvido acolhedor. Eu não sei se vocês têm pessoas assim, mas eu conheço gente que quando vai falar das suas dores, aí fala um bocado.
Mas quando alguém começa a falar da sua própria vida para a pessoa não mostra interesse em ouvir. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é: se interesse pela dor do outro. Se interesse em entender o que é que está acontecendo à sua volta. O que é que você pode fazer para ajudar? O que é que você pode fazer para minimizar a dor do outro? O que é que você pode fazer para transformar a vida do outro em alguma coisa melhor do que o que é? Tire da sua cabeça de que você não pode, de que você não tem condições, de que você não é capaz. Se eu fosse olhar as minhas condições, a minha capacidade, eu não estaria nem aqui falando para vocês. Mas o que eu digo ao Senhor é: Senhor, eis-me aqui. E digo para Ele que eu não sou capaz, que eu não tenho condições, mas que eu quero que Ele use a minha disposição para, em cima dessa disponibilidade, abençoar as pessoas. Porque quem fala para as pessoas, quem convence, quem transforma, quem anima a alma é o Espírito Santo de Deus. Só que Ele precisa usar pessoas. Uma expressão que eu gosto muito de dizer: Deus usa pessoas para abençoar pessoas. E Deus deixou bem claro que nós somos um corpo. Então a gente precisa agir como corpo. E se somos um corpo, cada um tem uma função. Não existe ninguém que não possa ser instrumento de Deus para abençoar pessoas. E eu quero que você entenda outro versículo que eu quero dizer para vocês. Ele quer que nós tenhamos uma natureza divina. Quando eu li isso, eu fiquei assim impactada. Raciocine bem. Ele quer que você e eu tenhamos a natureza dele. A natureza dele. Isso significa, Ele quer que o nosso interior seja tão transformado que o nosso interior se pareça com Ele. Eu achei isso demais. Porque quem somos nós para termos a natureza divina? E o versículo 4 diz isso. Do mesmo capítulo, né, de 2 Pedro 1. Olha o que diz o versículo 4. Foi um dos versículos que me chamou mais atenção. E eu disse: Senhor, eu quero sim ser transformada ao ponto que eu tenha uma natureza divina. Se eu tiver uma natureza divina, eu não vou brigar, me importar com coisas tão mesquinhas que muitas vezes nós nos magoamos, nós brigamos, nós fazemos questão de coisas tão pequenas. Pense no seu dia de hoje, de ontem, ou pense na sua semana. Será que você teve algum aborrecimento essa semana? E pense assim: por que eu me aborreci? Com meu filho, com meu marido, com o irmão? Busque qual foi o motivo. E veja que se esse motivo é suficiente para você realmente ter se aborrecido, ou se esse aborrecimento foi gerado por conta de você não ter a natureza divina, eu tenho certeza que se essa natureza divina estiver em nós, os nossos conflitos serão muito menores, porque o que incomodava Jesus eram as coisas espirituais. O que eu me lembro de ter visto Jesus ter uma atitude assim mais rompante foi no templo, quando ele derrubou a mesa dos que estavam transformando o templo
em um local de comércio. O que eu me lembre foi que Jesus teve uma atitude mais agressiva, digamos assim. Porque aí ele saiu derrubando a mesa mesmo. Ou seja, qual era o foco de Jesus? Quando cortaram a orelha dele, ele não ficou irado assim. Pedro ficou. Quando os homens foram, quando os guardas foram prender Jesus, Pedro cortou a orelha dos guardas, ele não. Pelo contrário, ele colocou a orelha do guarda no lugar. Pensem, os guardas iam prender Jesus. E aí houve, né, essa agressão e Jesus não gostou de terem agredido o guarda. Então isso demonstra o seguinte: o que irritava Jesus não eram essas coisas aqui. Ah, mas irmã, eu fico muito irada com injustiça. Qual injustiça maior do que o que Jesus passou? Mas o que irritou Jesus foi quando estavam transformando o templo em um local de comércio. Ou seja, mexeu nas coisas de Deus. Aí Jesus não se calava. Aí Jesus se posicionava. Não, tá errado isso, não pode. Mas as outras coisas, Jesus preferia perder. Ele perdia. E a Bíblia diz, eu estava lendo essa semana, que não é para ter litígio entre irmãos. Diz assim, né? Que não é nem pra gente, que entre nós mesmos a gente decida, resolva. Ainda fala assim, que não era nem para ter, mas se tivesse, que entre nós fosse resolvido. E a Bíblia também diz o seguinte, que se for para minimizar o conflito, perca, deixa pra lá. Fique com o prejuízo. Diz a Bíblia. E o interessante, que não é ficar com prejuízo e ficar com raiva e falando mal de um ou de outro. É ficar com prejuízo e deixar pra lá. Assim. Deixar pra lá. Só que eu sempre chamo a atenção quando eu falo sobre isso. Isso não significa você ver o erro de alguém, deixar pra lá e não falar. Não é isso. Porque quando a gente ama, a gente corrige. A Bíblia diz que se você vê alguém errando, você vai a ele para orientar a forma que você está vendo, que é o que diz a palavra. Isso é o verdadeiro amor. Mas, se for algo de conflito, é melhor você perder do que você ficar ali, ó, se irritando, magoando, ferindo a sua alma, simplesmente porque não quer perder. E aí eu quero ler esse versículo 4. Eu já estou acabando. Diz assim, o versículo 4 do mesmo capítulo. Eu quero reler. E por esse mesmo grandioso poder, poder de quem? De Deus. Ninguém consegue se transformar sozinho. Algumas mudanças de comportamento requer de nós a disciplina, né? A vontade. Mas essa transformação interior é o Espírito Santo que faz. A atitude é nossa. Mas existe um trabalho que é realmente do Espírito Santo com a nossa busca, com o nosso desejo e com o nosso conhecimento do Pai e a busca de ser igual ao Pai. E aí o versículo diz, né? Pelo mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo. Esse desejo deste mundo é que eu achei interessante. Ele faz com que a gente mude até o que a gente deseja. Eu achei isso tão interessante, entendeu? Ou seja, se a gente está desejando muita coisa que não agrada a Deus, é porque a gente
está precisando realmente buscar. Porque o que eu enxergo, que eu pude entender da palavra, o evangelho não é aquela coisa sofrida assim, ai meu Deus, eu queria tanto fazer isso e não posso, não sei o quê. Ai, porque o pastor disse que é pecado, não sei o quê. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A Bíblia quer que a gente se aproxime tanto dele. E na medida que a gente vai se aproximando, os nossos desejos vão sendo modificados. E, irmã, enquanto essa modificação não acontece, enquanto esse desejo não acontece, aí eu posso continuar fazendo errado? Você já sabe da resposta, né, minha irmã? Claro que não. Mas o que eu quero chamar você para entender é: busque esse conhecimento de Deus. Busque esse relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz, Pedro diz aqui, que ele vai dar esse poder, esse conhecimento de Deus, esse relacionamento com Deus, ele vai dar esse poder em você, que vai transformar o seu interior. E essa transformação que a gente precisa, e fazer-nos participante da natureza divina. Então, eu quero lançar para vocês, né, essa observação, para que vocês tenham esse desejo de ter a natureza divina. Porque a natureza divina dentro de nós vai mudar a forma de nós desejarmos, vai mudar os nossos desejos, vai mudar a forma de nós nos relacionarmos com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com as pessoas que se aproximarem de nós. Nós enxergaremos o mundo de uma forma diferente. E tenha certeza, enxergaremos o mundo de uma forma que nos tornará mais felizes. E sofreremos, deixaremos, aliás, de sofrer por algumas coisas que hoje nos causam muita dor. Porque quando nós estamos com foco no reino de Deus, muitas coisinhas daqui que nos causariam dor passam a não nos causar mais dor. E outra característica que nos acontece, passamos também a enxergar mais as pessoas que estão à nossa volta. Porque eu estava pensando outro dia e vendo na palavra que todo mundo que levava um problema para Jesus, Jesus resolvia. Interessante isso, né? Quando a gente vê que o discípulo falando sobre a questão do imposto, falando se era que tinha que pagar imposto, ele disse: vá lá pescar, você vai pegar o peixe, vai ter a moeda, você vai pagar o seu e o meu. Resolver o problema financeiro da pessoa. Os doentes nem se fala, né? Que Jesus vivia curando todo mundo que ia lá. Ah, porque está endemoniado. Jesus resolvia. Então, querido, o que eu quero lhe dizer é isso. Se disponibilize para que você seja um instrumento de Deus aqui na terra, representante do reino de Deus, para que todo mundo que esteja à sua volta possa ser abençoado com a sua presença. Amém? A mensagem que eu tinha para dizer é essa: que cada um de nós seja esse instrumento de Deus para abençoar pessoas, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Principalmente espiritual, claro. Mas algumas vezes, para a gente abençoar espiritualmente a pessoa, a gente precisa que dá essa bênção material também. E se disponibilize a ser esse instrumento. Raica pede oração pela família dela. Já oramos por Ana Maria. Vamos estender essa oração para toda a família. E a a lista já está completa. Nós temos 24 horas de oração. Vocês sabem disso. Esse sábado agora será nossas 24 horas. Apesar da lista estar completa, coloque seu nome em mais algum horário.
Quem quiser, nossa irmã Yasmin, que está organizando esses horários. Então, coloque seu nome em qualquer horário. Você pode orar meia hora, você pode orar 1 hora. Os horários são de hora em hora. Mas uma coisa que você pode fazer por exemplo, você junta com a irmã, junta com o irmão, junta com o marido, junta com o amigo. E aí, se você não quiser orar 1 hora, não, irmã, não estou acostumada a orar 1 hora. Começa com meia hora. E aí você junta com alguém, pega um horário e divide com essa pessoa. Tá? Você fica meia hora, outra pessoa fica meia hora. Mas se aliste. Coloque seu nome na lista de oração. Se você não quiser colocar de jeito nenhum, mas separe um horário e ore. Para que a gente esteja juntinhos orando. Orando por quê? Orando pela Efraim, para que Deus faça a vontade dele absoluta, né? E a permissiva, não, assim, o que ele quer de fato, né? Não seja só assim, permitir fazer o que a gente quer, não. A gente quer que a gente faça o que ele quer. Então, que nós estejamos totalmente direcionados por ele. Então, vamos orar. Mas não ore só pela Efraim. Ore pela igreja de Cristo na face da terra. Ore por essa situação do Brasil e do mundo, para que a vontade de Deus seja realizada nas nossas vidas, nos nossos lares. Amém? Então, vamos orar, encerrando e pedindo a Deus que entre com providência nos lares. E não deixem de orar pelas pessoas que estão nos hospitais, porque está sendo bem estressante, está sendo bem difícil. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nosso irmão Herculano vai abrir aí o versículo que fala da bênção e ele vai ler. O livro de Números fala, acho que o número, não sei se é 22. Então eu vou orar e depois o nosso irmão Herculano vai ler esse versículo encerrando. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia para conosco, pelo teu amor, pelo teu carinho, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada porque tu és muito bom, Senhor. E obrigada porque tu queres, Senhor. Tu disponibilizas o teu Espírito, Senhor, para estar morando dentro de nós. Senhor, isso é algo assim maravilhoso. E queremos sim, Deus, o teu Espírito dominando, transformando o nosso ser. Senhor, queremos ter a natureza divina. Nos ajuda a isso. Que cada irmão que está nessa live, que cada família aí representada, Senhor, faz uma transformação nessas famílias. Que as famílias sejam verdadeiras igrejas, que te glorifiquem. Que, ó Deus, um ajude na transformação do outro. Pai, que nós possamos enxergar as pessoas que estão à nossa volta. Que não exista ninguém do nosso lado. E que essa pessoa se sinta sozinha, se sinta não amada, se sinta rejeitada. Não permita que isso aconteça, mas que cada um de nós seja um instrumento teu. Raika, Senhor, pediu oração pela família dela. Então, Pai, visita ali aquela família e fica ali, consolando, orientando, animando, tomando a Maria nas tuas mãos. Guarda ela, Senhor, de todo vírus. Guarda ela, Senhor, de todo medo, todo temor. Mas que ela descanse em ti. Guarda o seu marido, seus filhos. Ó Pai, como tu tens guardado, continua abençoando, continua guardando. E esta oração, Senhor, seja extensível, Pai, a todos os lares na face da terra. Restabelece, restaura os lares. Deus, que não aumente o número de divórcios como tem acontecido. Que não aumente, Senhor, a violência doméstica como tem acontecido, mas que as pessoas sejam transformadas, que os lares sejam restaurados. Obrigada pela minha família que está aí, Senhor, meus familiares que estão nessa live. Toma nas tuas mãos os meus primos que têm entrado. Muito obrigada. Obrigada pela vida de Midian e de todos os outros, Pai. E entra com providência, transformando, modificando as dinâmicas familiares, Senhor. E que os nossos lares
seja um local de cura para todos que ali estiverem. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Herculano vai ler. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.